profeta, irmão. Não adianta querer falar só para falar que tem poder diante de Deus, irmão. Deus não se agrada, irmão. Deus fala, irmão, que tem muitos falsos profetas no meio da terra. Muitas pessoas, irmão, que não estão para fazer a vontade de Deus, que estão para ganhar mérito, que estão para ganhar coisas que o mundo traz, irmão. Mas Deus mandou falar para você, existem verdadeiros profetas, existem pessoas que falam a verdade, irmão. Deus manda falar, irmão, que o inferno existe, o céu existe. Mas o que você tem fazido para ir para o céu? O que você tem fazido para herdar o reino de Deus? Você tem entregado verdadeiramente a vida para Deus? Você tem renunciado o que Deus manda você renunciar? Você tem deixado o pecado para trás e seguido a Deus verdadeiramente? Não adianta você falar que você está com Deus, sendo que você não está. Hoje você está com Deus, amanhã você está no pecado. Não adianta, irmão. Se você quer buscar Jesus verdadeiramente, você tem que renunciar ao pecado. Você tem que deixar o pecado para trás e adorar a Deus verdadeiramente. Aleluia! Irmão, eu vou falar para você, irmão, quando você aceita Jesus, para deixar muitas coisas para trás é difícil. Mas quando você aceita verdadeiramente, quem muda você é Deus. Quem muda você é Jesus. Não adianta você querer mudar com suas próprias mãos, querer fazer coisas para você achar que você está adorando a Deus, que você está engrandecendo a Deus, sendo que você não está, irmão. Se você quer uma mudança verdadeira, peça a Deus. Deus fala, entrega teu caminho para o Senhor, confia nele, mas Ele fará. Se você entregar verdadeiramente o caminho, Deus muda, irmão. Não basta você querer fazer com as suas próprias mãos, mas você tem que fazer com a vontade de Deus. A palavra de Deus, irmão, vem falando que quando o profeta vem falando para Acabe, eles ficam bravos com o profeta, porém não era aquilo que eles queriam ouvir. Não era aquilo que eles queriam ouvir do profeta, eles queriam ouvir que eles iriam vencer verdadeiramente a batalha. Muitas pessoas querem ouvir coisas boas, muitas pessoas querem ouvir coisas que vão agradar o ego, mas não querem ouvir o que Deus tem verdadeiramente, irmão. Não quer ouvir o que Deus tem para fazer na tua vida. Irmão, você tem que entregar de coração a vida para Deus. Não adianta você achar que você vir para Jesus vai ser mil maravilhas. Vai ser, irmão, quando Deus te provar. Mas parece que você tem que passar pela provação. Irmão, enquanto o rei Acabe, ele vai para a batalha, quando ele vai para a batalha, antes ele manda prender o profeta de Deus. Porque o profeta falou a verdade. Ele mandou prender o profeta de Deus e sustentar o profeta só com pão e água. E quando o Acabe fala que vai para a batalha, ele sai e vai para a batalha, ele e Josafá. Quando eles estão na batalha, Josafá vai disfarçado, Acabe vai disfarçado como guerreiro e Josafá vai como rei. Mas porém, quando Deus fala que é com uma pessoa que vai acontecer, não adianta o outro querer tomar o lugar dela. Não adianta o outro querer tomar o lugar dela, sendo que o propósito é para você. Se Deus tem um propósito na sua vida, não adianta alguém querer levantar e falar: é eu que você, não adianta. Se Deus te escolher, verdadeiramente é você que Ele vai usar. Não adianta você achar que Deus não vai fazer um milagre. Só Deus sabe de onde Ele nos tirou. Só Deus sabe de onde Ele nos tirou e fala, irmão. Continua firme que Deus vai te honrar. Continua firme que Deus vai te honrar, irmão. E Acabe na guerra, irmão. Acabe na guerra. Quando eles estão atrás do rei, que é Josafá, mas não é aqueles que ele quer, irmão. Não é. Ele clama a Deus pedindo socorro, e Deus ouve a oração de Josafá. E eles se afastam de Josafá. É a mesma coisa, irmão. E para você ver, um soldado com uma flecha, atirou a flecha. E na Bíblia nos fala que essa flecha pegou entre a armadura do rei Acabe. E rei Acabe fugiu gritando: estou ferido, eu não aguento mais. E ficou para um canto e morreu. E para você ver, irmão, às vezes a gente acha que a gente não aguenta mais. Às vezes a gente acha, irmão, que a gente não consegue. Às vezes a gente acha, irmão, que a gente não vai conseguir. Mas Deus mandou falar para você: se você entregar verdadeiramente o seu caminho a Ele, confiar nele, esperar nele, tudo é possível, irmão. Não adianta você querer tomar seu problema com suas mãos. Entrega na mão de Deus. Deus fala para você: descansa. Você tem entregado e pegado de volta, ou você tem entregado e descansado?
Se você quer ver Deus mudar a tua vida, você tem que descansar, irmão. Eu falo isso por mim, irmão. Muitas provas eu venho passando, muitas coisas. O inimigo, irmão, pois eu quando estava dentro da cadeia, dentro do cárcere, fiz um pacto com o Exu Caveira. E esse demônio falou para mim, lá dentro do cárcere, que se eu largasse dele, ele ia acabar com a minha vida. Se eu largasse dele, ele ia me destruir. Ele ia fazer de mim virar até um morador de rua, irmão. Mas quando Deus tem uma obra na nossa vida, não importa o que você esteja passando, não importa de onde Deus te tirou, irmão. Se Deus vai te levantar, Ele te levanta. Ele te escolheu para te levantar. Não para você ficar caído em calçada, não, irmão. Se Deus falou que vai cumprir, Ele vai cumprir, irmão. Deus tem uma obra, Ele vai cumprir. Deus não mente, irmão. A palavra de Deus fala: Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, Ele não mente, irmão. Se Deus te prometeu, Ele cumpre. Nenhum plano de Deus foi frustrado. Fala para mim na Bíblia, onde que alguma coisa que Deus prometeu, Ele não cumpriu. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Mas Ele quer de você, irmão, a verdade. Ele quer que você conheça Ele de verdade. Ele quer que você conheça Ele, o coração grande que Ele quer para você. Ele quer fazer de você um grande servo, um grande atalaia, irmão, um grande pregador da palavra dEle. Mas para isso você tem que conhecer Ele verdadeiramente. O conhecer, para nós ter intimidade com Ele, irmão, é no nosso quarto, no nosso oculto. Oculto, eu sei Deus, irmão.